Gente, hoje, segunda-feira, dia 23 de dezembro, faltam então 2 diazinhos para o Natal. É claro que a prioridade de todas as mentes brasileiras e provavelmente de vários lugares do mundo se refere à ceia, aos presentes, à fraternidade e todas essas coisas. Mas aqui no canal Fora de Curva, mesmo numa semana tão festiva, tão importante como essa, nós não vamos deixar de mostrar para cada um de vocês quais os principais indicadores que vão ser divulgados no decorrer da semana e até no Natal tem indicador, acreditem se quiser, avaliando cada um deles de uma forma que fique mais ou menos claro qual a tendência e quais as consequências desse dado que vai ser divulgado, tanto brasileiro como global, para o dia a dia de cada um. Meu nome é Eduardo Starosta e esse é o canal Fora de Curva. Então, começando pela terça-feira, véspera de Natal, quem é que vai divulgar informação na véspera de Natal para nos preocuparmos aqui com ela? Estados Unidos. O que eles estão divulgando? A venda de casas novas. Esse é um indicador importantíssimo na medida em que revela a dinâmica de um dos mercados mais importantes, não só lá para os Yankees, como em qualquer lugar do mundo, a questão da intensidade de construção de casas, de edifícios, prédios, em tudo, revela muito sobre a saúde da economia da qual nós estamos falando. E se nós falamos sobre Estados Unidos, nós não nos referimos apenas àquele país, mas às consequências dele em todo o contexto global, que não são pequenas não, gente. E o que está acontecendo? Desde lá de 2021, o setor imobiliário norte-americano, especialmente a partir de 2022, vamos falar mais exatamente, está vivendo uma crise. Por conta da pandemia, aumentou muito naquele período a demanda por casas novas e reforma das casas antigas, e aparentemente esse mercado sofreu, depois do auge, um belo do esfriamento. E como ele está se comportando nas últimas semanas, nos últimos meses? A boa notícia é que a venda de casas novas ela vem passando por um período de modesta, mas segura recuperação. Em junho foram 617 mil casas, aumentou, deu um salto em julho para 739 mil, caiu um pouquinho em agosto, 716 mil, setembro chegou a 738, outubro caiu de novo para 610. Ou seja, está tendo uma recuperação, mas dentro de períodos de oscilação muito distantes do mercado que existia, pelo menos em 2019, 2020, 2021. Qual é a perspectiva, segundo os próprios norte-americanos, para o indicador referente ao mês de novembro? Será que vai aumentar ou diminuir a venda de casas novas por lá? Os analistas de plantão daquele país estão prevendo um aumento até que razoável para 666 mil casas vendidas. Vamos lembrar, o dado de outubro era 610 mil, ou seja, um crescimento bastante relevante, mas ainda não chega aos pés dos 738 mil de setembro. Então, o que está dizendo isso, gente? Estados Unidos, num período de transição, vai mudar governo, vai mudar partido, Donald Trump volta a ser presidente daquele país, depois de dar um espacinho de 4 anos para o Joe Biden, e está prometendo medidas bastante fortes para reativar a economia do país, apesar de também muito controversas. Se isso vai capitalizar o mercado imobiliário, não sei. Mas um dado a favor desse eventual revigoramento é a queda de juros que aconteceu por lá na semana passada, apenas 0,25 ponto percentual. Isso aí deve se repetir mais uma ou duas vezes no decorrer do ano. Talvez seja o suficiente para convencer muitos norte-americanos a tirarem seu dinheirinho da poupança e financiarem uma nova residência. Com taxas de juros menores, assim como ocorre no Brasil, o consumo desses bens permanentes tende a aumentar. Espero que aconteça isso também lá nos Estados Unidos,
Não apenas pela minha empatia com o país, mas especialmente porque isso também favorece nós, brasileiros, que somos fornecedores, além de madeira, material de construção, vários tipos de esquadrias, janelas, portas, móveis. Isso tudo, no momento em que reativar a construção norte-americana, sobra ou gera uma canja muito legal para vários exportadores, várias cidades brasileiras que têm nessas atividades de produção suas principais fontes de renda. Na quarta-feira, chegamos ao dia de Natal, então vão ter que procurar um país onde a tradição não seja cristã, ou a maioria da população não seja cristã, porque eles vão estar pouco preocupados com o Papai Noel e com a ceia e vão pensar um pouquinho mais em economia. Qual foi a nação que nós elegemos para isso? Uma que faz tempo que nós não conversamos a respeito dela aqui no Fora de Curva, o Japão. E o que eles vão divulgar? Os indicadores antecedentes. Esse termo se refere a vários tipos de dados que têm o poder de antever o que vai acontecer com o futuro da economia. Vamos dar um exemplo. Se uma indústria de embalagens ela aumenta a produção, isso significa que ela está recebendo encomendas e essas encomendas de caixas, embalagens, como eu falei, elas vão condicionar produtos que estão sendo ou futuramente vão ser produzidos. Aumentando então as encomendas de embalagens, isso tem a grande probabilidade de antecipar uma atividade industrial e comercial, diríamos assim, mais intensa. E no Japão, o que vem acontecendo? A economia daquele país ela estava numa estagnação há várias décadas e no início desse ano começou a ter um processo de reativação. Vários indicadores mostravam recuperação da produção, recuperação da confiança, inclusive os indicadores antecedentes. Como eu falei, se presta para isso embalagens, pregos, tijolos, que antecipa, por exemplo, a atividade da construção civil. E aí, o que nós temos? A partir do início de 2024, esses indicadores antecedentes tiveram um elevadíssimo crescimento por conta de expectativas positivas. Esse desempenho ainda continua em alta, mas não de forma tão intensa como estava no início do ano. Como eu falei, em março, o indicador antecedente do Japão chegou a 112,2 pontos. Agora, em outubro, já está em 108,6. Maior que 100, então positivo, mas essa positividade não é tão intensa. Aí nós podemos questionar assim, será que a recuperação japonesa é o chamado voo de galinha, ou eles estão com consistência, mas essa consistência não é tão entusiasmante assim para fazer com que esse indicador, a despeito de positivo, venha recuando ou diminuindo sua positividade nos últimos meses? Essa é uma resposta que a gente vai ter até o final do segundo trimestre do próximo ano de 2025. Vamos observar essa questão que é bem interessante, especialmente também para o Brasil, pelas relações que nós temos com esse riquíssimo país oriental. E na quinta-feira, passou o Natal, ou seja, 26 de dezembro, vamos começar a trabalhar aqui no Brasil, mas não por muito tempo, porque na próxima semana vai ter o Ano Novo e nós vamos dar uma paradinha também. Não aqui é a segunda-feira do Fora de Curva. Mas na quinta-feira, o Banco Central do Brasil vai divulgar mais um fluxo cambial estrangeiro. Isso vem semana a semana, e o que nós estamos reparando, até alertando muitos nossos espectadores nos últimos meses? A saída de moeda estrangeira tem sido muito maior do que a entrada. Na primeira semana de dezembro, até teve um saldo positivo de 389 milhões de dólares. Na segunda, queda de 2,6 bi. E na terceira semana, saída líquida de 4, quase 15 bilhões de dólares. É muita grana que está saindo mais do que entrando, e isso até se esperava um efeito contrário, uma vez que na semana retrasada o nosso Banco Central, através do Conselho de Política Monetária, subiu os juros em 1 ponto percentual. A taxa básica nossa Selic foi a 12,2%, mas isso não foi suficiente para convencer os investidores estrangeiros a inverter esse fluxo, ou seja,
fazer com que entre mais dinheiro no Brasil que saia, e esse fazer mais do que entre é basicamente investimento no mercado financeiro, títulos da dívida brasileira ou até mercados de ações. Por que estão saindo tanto, gente? Já falei algumas vezes, vou repetir. Congresso Nacional e governo federal estão de mãos dadas para tornar o orçamento da União alguma coisa um tanto quanto, diríamos assim, irresponsável. Queriam fazer redução de gastos, mas não deu muito certo. O governo federal fez uma proposta sem consistência e, junto com essa proposta sem consistência de reduzir gasto público, o Congresso Nacional também resolveu aumentar seu quinhão em emendas, em gastos discricionários, que sim, investimento é necessário, mas tem um momento no qual tem que segurar a onda. Porque se isso não for feito, com esse desequilíbrio das contas públicas que está ocorrendo, quem paga o pato não é governo, não é legislativo. Somos nós, brasileiros, que vivemos o dia a dia na vida privada, que ou vamos ter que lidar com inflação, ou com os juros mais altos que está acontecendo, e também com impostos mais elevados, como aconteceu no decorrer de 2024, e parece que vai haver tentativas de aumento de tributação, dizem que é sobre os ricos, mas todo imposto acaba recaindo sobre o consumo. Em 2025 ou até 2026, parece que é 2026 mesmo, vão querer implantar o imposto sobre multinacionais que faturam, se não me engano, mais de 800 milhões de euros, e não são poucas, para que essas empresas paguem, pelo menos a título de renda, 15% do seu lucro. Normalmente elas pagam mais, mas é aquela coisa, aumenta imposto, especialmente de empresas grandes. Se a atividade econômica aqui fica comprometida ou existe outra mais viável, eles mudam de país e aí nós não temos esses 15% e não temos nem o resto que se pagava de empregos que se gerava, de massa salarial que se criava. Por mais triste ou mais sofrido que seja, o governo federal e o Congresso têm que acertar para reduzir gasto. Se não acontecer isso, o mal pior vem, nós vamos entrar numa brutal crise ou de inflação ou de recessão forçada pela alta dos juros, logo ali, já em 2025. Sexta-feira vai ser o dia em que o IBGE vai divulgar a prévia da inflação de dezembro, chamado IPCA 15, que na verdade mede os preços entre 15 de novembro e 15 de dezembro. Pega metade do mês atual, mas já dá uma boa ideia do que nos espera para o fechamento da inflação oficial brasileira. Qual é meu temor em relação a isso? Nós tivemos uma alta inflacionária em novembro, um recuo até surpreendente, mas não suficiente em novembro, o IPCA chegou a 0,39%, e a expectativa dos analistas de plantão é que, frente ao IPCA de novembro, IPCA 15 de dezembro, que também carrega 15 dias de novembro, tenha uma pequena aceleração e chegue a 0,46%, o que é acima do mínimo para nós termos uma inflação que nós diríamos sob controle, ou dentro das metas do Banco Central, que é de 4,5% no máximo. E o orçamento de 2025, prevendo uma inflação na casa dos 3,5%, começar a chegar em dezembro com uma alta superior a 0,3%, é uma má notícia. A questão é a seguinte: esse recuo da inflação foi uma tendência ou um simples espasmo negativo que deve revigorar a alta dos preços agora em dezembro, nos próximos meses? Se for isso, temos vários e graves problemas pela frente. A única maneira de segurar uma escalada inflacionária, dado o déficit público, a gastança de recursos tributários, recursos públicos, aumento da dívida, a única forma de reter isso é aumentar mais juro. Se não fizerem nesse contexto, vamos ter que conviver com uma inflação. A maior parte das pessoas aqui esqueceu ou nem eram nascidas lá nos anos 70, 60, até 80 e 90, antes do Plano Real. Gente,
É só dar uma olhada na Argentina, o que aconteceu e agora, à custa de muita recessão, está sendo recuperado. Se essa inflação estourar e por conta de descontrole das contas públicas, isso é o que lamentavelmente nos espera em 2025, talvez mais tardar 2026. Esse controle tem que ter. E o presente de Natal perfeito para todos os brasileiros, pelo menos nessa circunstância de economia, é exatamente o controle das contas públicas. Porque sem isso, gente, até pode doer um pouquinho no começo, nós vamos sofrer, várias pessoas vão perder oportunidades de usufruir dos impostos que nós tão sofridamente pagamos, mas se não houver esse equilíbrio, estaremos perdidos. E finalizando assim, o Fora de Curva não era exatamente esse o epílogo que eu gostaria de estar compartilhando com vocês nesse momento. Gente, eu desejo a cada um Feliz Natal, o excelente 2025 vou desejar semana que vem. Então, que o Papai Noel lhe traga muitos presentes, muita felicidade, muito amor e, acima de tudo, muita consciência de fraternidade, de fazer o bem ao próximo. E, além disso, um pouco de solidariedade com este que vos fala, fazendo uma coisa muito simples, que é o like, o compartilhamento dessa película com a sua rede de contatos, especialmente assinar o Fora de Curva e deixar comentários, gente. Vocês me ajudariam muito com isso. Um forte abraço a cada um de vocês, uma excelente semana, de novo Feliz Natal, até breve, tchau pessoal!